Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: quem será o adversário de Donald Trump em 2020? Como vocês sabem, devem estar acompanhando pelo noticiário, no próximo ano se realiza a eleição presidencial nos Estados Unidos. Também se vota para outros cargos, mas a eleição fundamental, em novembro do próximo ano, é para a presidência da República. Donald Trump, o atual presidente, certamente será candidato à reeleição. E nesse momento, seus principais adversários, todos eles alojados no Partido Democrata, preparam-se através de prévias, através de eleições primárias, para disputar quem será o oponente de Donald Trump nas eleições do próximo ano. São eleições muito importantes, não apenas para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. A continuidade de Donald Trump por mais 4 anos significa mais 4 anos da política ultranacionalista, da política belicista, da política de radicalização imperialista dos Estados Unidos. A derrota de Donald Trump pode abrir um cenário mais favorável às forças democráticas e progressistas do mundo inteiro. Para que nós possamos discutir isso, para que nós possamos nos informar sobre isso, sobre quem será o oponente de Donald Trump em 2020, e se esse oponente tem chances de vitória, é importante a gente estudar um pouco como é que é a estrutura política dos Estados Unidos. Desde o século XIX, fundamentalmente no século XX, os Estados Unidos consolidou um regime bipartidário. Embora exista centenas, talvez mais de 1 milhar de partidos nos Estados Unidos, apenas 2, efetivamente, disputam o governo, disputam a maioria no parlamento. O Partido Republicano e o Partido Democrata. Por que essa bipolarização é tão sólida nos Estados Unidos? Fundamentalmente por conta do sistema eleitoral. Os Estados Unidos, por exemplo, para as eleições parlamentares, funciona com base no voto distrital. Os estados são divididos em circunscrições e por cada uma dessas circunscrições é eleito apenas um parlamentar. Portanto, os partidos minoritários, que eventualmente tenham forças em alguns estados, que eventualmente tenham forças em algumas jurisdições, eles não conseguem ter uma representação nacional. A minoria não se faz representar no parlamento, porque todo o jogo político se faz através de uma eleição de tipo majoritário, nos distritos, nas circunscrições. Quem ganha leva o único cargo, a única vaga disponível para aquela circunscrição. Ao longo do tempo, esse sistema praticamente anulou quaisquer outros partidos que não os democratas e os republicanos. Democratas e republicanos, desse jeito, representam fundamentalmente os interesses de distintas frações da burguesia americana. E esses interesses foram, claro, ao longo do tempo, se movendo ao redor desses 2 partidos. Nos últimos 70 anos, 80 anos, desde o governo de Franklin Roosevelt, eleito pela primeira vez nos anos 30 e morto em 1945, nesses últimos, portanto, 70 anos, basicamente os republicanos passaram a representar os setores mais conservadores da burguesia norte-americana. E os democratas, os setores menos conservadores da mesma classe social. Nenhum desses partidos, nem o conservador Partido Republicano, nem o moderado Partido Democrata, representa os interesses da classe trabalhadora, da juventude,
dos setores populares, dos imigrantes, dos negros, não representam de forma orgânica, embora tenham o voto desses setores. Na prática, os dois partidos são dirigidos por frações das classes dominantes. No entanto, nesses últimos 10 anos, 15 anos, um fenômeno novo teve lugar e tem lugar na realidade política dos Estados Unidos. Qual é esse fenômeno? O Partido Republicano foi se transformando numa organização cada vez mais direitista, cada vez mais ultraliberal, cada vez mais a favor dos ricos, cada vez mais escancaradamente um partido das elites, propondo programas e políticas públicas que reduziam as conquistas sociais da classe trabalhadora dos Estados Unidos, propondo políticas que reduziam impostos para os ricos, políticas que cortavam serviços públicos, políticas cujo único objetivo é liberar totalmente o fluxo de capitais, os direitos econômicos do capital às custas dos interesses da grande maioria dos Estados Unidos. Foi tão brutal esse giro do Partido Republicano que isso provocou uma polarização na sociedade dos Estados Unidos. Os setores mais excluídos, especialmente entre os negros, os latinos, os jovens, as mulheres, a comunidade LGBT, foram deixando de ver no Partido Democrata, um partido centrista, muito parecido com o Partido Republicano, foram deixando de ver nas velhas lideranças do Partido Democrata um caminho para enfrentar o neoliberalismo. O Partido Democrata passou a ser visto por esses setores populares como mais do mesmo em relação ao Partido Republicano. E esses setores começaram a construir nas suas lutas, nas suas articulações, alternativas mais progressistas, que não foram desenvolvidas fora do Partido Democrata, mas começaram a repercutir dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata, nos últimos anos, além da sua velha e tradicional oligarquia neoliberal também, imperialista também, que é fundamentalmente representada por figuras como Bill Clinton, Hillary Clinton, além deste grupo que controla o Partido Democrata, começou a surgir dentro do Partido Democrata uma ala mais progressista. Vamos dizer assim, uma ala mais à esquerda do Partido Democrata. Uma ala que se assemelha mais ao que é a social-democracia europeia. O que, nos Estados Unidos, não é pouca mudança. Esses setores, embora não sejam setores anticapitalistas, embora não sejam setores anti-imperialistas, embora sejam setores que propõem mudanças dentro da ordem capitalista, certamente são setores que passaram a se identificar e a representar os interesses das minorias, os interesses das reivindicações das mulheres, os interesses dos setores mais pobres, os interesses dos imigrantes, e passaram a propor um programa de ruptura com o neoliberalismo, um programa baseado em políticas de maior taxação dos ricos, de reconstrução dos serviços públicos, de expansão e universalização de direitos como da saúde, da educação. Passaram a incorporar, portanto, uma agenda que rompia com aquele velho programa neoliberal de republicanos e dos democratas à la Hillary e Bill Clinton. Essa ala mais progressista do Partido Democrata, que se chama a si própria de socialista, embora seja mais uma ala social-democrata, essa ala revelou sua força já nas eleições passadas. O candidato desse setor, Bill Sanders, quase bateu Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata entre 2015 e 2016. Quase Sanders foi o candidato do Partido Democrata contra Donald Trump. E, de verdade, muitas pesquisas mostravam que se Sanders tivesse sido candidato, talvez Donald Trump tivesse sido derrotado, porque Sanders conseguia atrair com mais força do que Hillary o voto antissistema, o voto contra as
consequências, os resultados pavorosos do neoliberalismo nos Estados Unidos sobre os setores populares. Donald Trump se aproveitou dessa insatisfação dos setores populares com o neoliberalismo e propôs a solução ultranacionalista, America First, ou seja, as medidas protecionistas que reavivariam a economia americana e gerariam empregos para os estadunidenses. Sanders, as pesquisas mostravam que Sanders teria maior capacidade de concorrência contra Trump do que a própria Hillary Clinton, mas ele não venceu as prévias. E nas prévias atuais do Partido Democrata, nas prévias que já vão começam a ser disputadas, começam a ser organizadas e que ocorrerão e terão seu desfecho em 2020, essa mesma disputa entre a velha oligarquia democrata e os setores progressistas, essa mesma disputa terá lugar. Os setores mais progressistas foram fortalecidos em eleições de meio de mandato, nas últimas eleições parlamentares dos Estados Unidos. Pela primeira vez, alguns deputados desse setor mais progressistas foram eleitos, algumas mulheres, inclusive, representantes de setores mais marginalizados da vida política dos Estados Unidos. Houve um crescimento desse setor progressista dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata se apresenta, nesse momento inicial das prévias, com mais de 15 candidaturas registradas. Há uma fragmentação enorme do Partido Democrata, inclusive uma fragmentação do seu setor progressista. Pelo menos 2 dos 15 candidatos do setor progressista, Sanders e Elizabeth Warren, têm chances de vencer a prévia. E tem como seu principal adversário o ex-vice-presidente de Bill Clinton, Joe Biden. Biden representa a velho Partido Democrata, representa a os velhos setores vinculados à agenda neoliberal, enquanto Sanders representa um caminho mais progressista, representa um caminho que se propõe a se afastar, a romper com os cânones neoliberais que vêm sendo implementados nos Estados Unidos já há muitos anos, desde Ronald Reagan, com o Partido Democrata ou com o Partido Republicano, incluindo o próprio Barack Obama, que era um egresso dos setores mais progressistas, mas se compôs com a velha oligarquia do Partido Democrata para ser escolhido como candidato em 2008 e ser eleito presidente da República e depois para governar. Vamos nos lembrar que Hillary Clinton foi a secretária de Estado de Obama, e Obama manteve a velha política imperialista e o mesmo programa neoliberal, com alguns mecanismos compensatórios mais amplos do que o governo Clinton, mas na essência é um governo que seguiu a trilha do neoliberalismo e a lógica imperialista dos Estados Unidos. Esses setores mais progressistas do Partido Democrata, ao menos no seu discurso, se propõem a romper com isso, tanto com o neoliberalismo como política interna, quanto com a lógica imperialista histórica dos Estados Unidos. Ainda que Sanders ou Elizabeth Warren não sejam propriamente socialistas, muito menos revolucionários, o fato é que, se eles viessem a vencer as eleições dos Estados Unidos, seria uma mudança drástica naquele país, e isso teria um enorme reflexo no cenário internacional. Pois bem, Sanders ou Warren tem que vencer Biden. Há outros candidatos progressistas na disputa, como há outros candidatos dos setores mais oligárquicos do Partido Democrata. Mas as pesquisas mostram que está entre esses 3 nomes a maior possibilidade eleitoral do Partido Democrata. Biden pela direita, Sanders ou Elizabeth Warren pelos setores mais à esquerda. É possível que na reta final o número de candidaturas, é provável que na reta final o número de candidaturas se reduza drasticamente, se afunile, porque nos Estados Unidos o financiamento das campanhas é privado, esses candidatos não vão todos eles conseguir recursos suficientes para manter sua campanha, eles vão ter dificuldades logo de cara, logo na preparação das primeiras etapas do processo de eleições primárias. Como vocês sabem, nos Estados Unidos os partidos fazem eleições primárias para escolher seus candidatos a presidente. É uma etapa obrigatória, né, para que os partidos indiquem seus candidatos, passar por essas eleições primárias. E é muito pouco provável que
todas as atuais candidaturas que disputam no Partido Democrata tenham recursos financeiros, políticos, apoio social para se manter, mesmo até o início propriamente das eleições primárias, até as primeiras eleições, até as primeiras etapas da eleição primária. Vai reduzir o número de candidatos. E o Partido Democrata terá que escolher, as primárias do Partido Democrata irão escolher entre a sua velha ala conservadora, entre sua velha ala neoliberal, com Biden, ou se marchará com setores mais progressistas, Sanders ou Elizabeth Warren, que são os dois candidatos mais fortes desse setor progressista. Temos que acompanhar isso, porque isso diz respeito à América Latina. A vitória de Biden significa que, ainda que Donald Trump possa ser vencido em 2020, a velha política imperialista vai se manter intacta. A atuação dos Estados Unidos da América Latina eventualmente sofrerá alguma alteração periférica, alguma alteração, alguma mudança de sintonia, mas no fundamental a mesma lógica imperialista irá se manter, porque Biden representa o velho Partido Democrata. No entanto, se o candidato dos democratas for Sanders ou Elizabeth Warren, e um desses dois candidatos vier a vencer Donald Trump, aí sim nós poderíamos ter um cenário completamente novo no mundo e na América Latina, abrindo um outro caminho para as forças progressistas e, claro, interrompendo a ofensiva conservadora iniciada no mundo inteiro e particularmente agressiva no nosso continente a partir de 2008 e 2009, com a grande crise mundial iniciada naquele momento. É muito difícil, de toda maneira, bater Donald Trump, não tenhamos muitas ilusões. Donald Trump, com suas medidas protecionistas, com suas medidas de fechamento do mercado interno americano, conseguiu manter a economia do país com uma taxa de crescimento superior aos países europeus, por exemplo, ou ao Japão. Os Estados Unidos têm mostrado resultados fortes na sua economia interna, especialmente no que diz respeito à taxa de emprego, embora a desigualdade de renda e riqueza continue crescendo fortemente. Donald Trump, com todo o seu direitismo, com todo o seu discurso agressivo, imperialista, com toda a sua truculência, Donald Trump mantém forte base social e eleitoral, porque no que diz respeito à economia, ele tem conseguido entregar bons resultados. Donald Trump será um adversário muito difícil em 2020. A saber, quem é o candidato dos democratas que o enfrentará? Há uma lógica, para concluirmos essa nossa exposição, de que se o candidato for mais centrista, tipo Biden, que representa, eu vou repetir, a velha oligarquia do Partido Democrata, que Biden teria mais chances de vencer Trump, porque teria os votos progressistas e também os votos dos setores mais moderados do próprio eleitorado republicano. Esse é um cálculo que a história tem mostrado falacioso, falso. Porque na prática, muitas vezes o que acontece, quando se escolhe um candidato que é muito parecido com outro, no caso de Biden, na essência, sua política econômica não difere essencialmente da política econômica de Donald Trump, nem mesmo sua política em relação aos imigrantes. Aliás, Barack Obama expulsou mais imigrantes ilegais do que qualquer outro governo antes dele, incluindo os governos Bush pai e Bush filho. Mais de 3 milhões de imigrantes foram expulsos por Barack Obama e Biden era o vice de Barack Obama. Esse cálculo, portanto, de escolher um candidato que pode ser simpático com um setor do eleitorado do republicano mais moderado, por outro lado, e a história está cheia de exemplos disso, pode provocar a escolha de um candidato centrista com essas características, pode provocar a desmobilização do eleitorado progressista que quer efetivas mudanças no país depois de tantas décadas de aumento da desigualdade social de renda, de aumento do racismo, do supremacismo branco, de uma onda conservadora brutal sobre o país, de destruição dos serviços públicos, de regressão do estado de bem-estar social. Biden pode significar a desmobilização do eleitorado progressista num país onde o voto é facultativo e um país onde nem sempre os coeficientes de participação eleitoral são elevados. Biden pode ser até mais simpático ao eleitorado republicano moderado que não gosta de Donald Trump. Mas Biden pode ser um desastre para gerar no país uma onda antissistêmica, uma onda de rebelião civil, uma onda de mobilização que possa efetivamente
derrotar Donald Trump. Vamos ver os próximos acontecimentos. Nós temos que acompanhar, todos nós, as eleições norte-americanas desde já com muita atenção. Termino aqui minha exposição de hoje. Para encerrarmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira delas: sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando fizerem inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo, porque é um processo muito simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. Para nós é muito importante. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerramos assim o nosso 20 Minutos Internacional dessa quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, nos canais de Opera Mundi, no Facebook e no YouTube, com o programa 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.